Com a ascensão da série Tremembé, a internet vem despertando um grande interesse na garota que matou os pais de forma cruel e avassaladora. Mas a pergunta é, o que está despertando a curiosidade das pessoas em relação a essa trama tão trágica? Por que o nome de Suzane segue sendo um dos mais comentados durante todos esses anos após a tragédia? Hoje vamos destrinchar esse caso que parou o país em 2002 e provocou uma comoção nacional que repercute até os dias de hoje. A história de Suzane von Richthofen é um dos casos criminais mais conhecidos e comentados do Brasil. Em 2002, ela, então com 19 anos, tornou-se protagonista de um crime que chocou o país: o assassinato dos próprios pais, Manfred e Marisa von Richthofen. Primeiro, vamos falar sobre como se iniciou o relacionamento entre Suzane e Daniel Cravinhos. O pai de Suzane, Manfred, costumava levar Andreas, irmão mais novo de Suzane, ao clube de aeromodelismo, um espaço onde jovens e adultos pilotam pequenos aviões controlados por rádio. Suzane, às vezes, acompanhava o irmão nesses encontros. Foi nesse ambiente que ela conheceu Daniel Cravinhos, que já frequentava o local. Ele era apaixonado pelo esporte e estava sempre presente, assim como seu irmão Christian, que também circulava pelo clube. A partir dessas idas e vindas, Suzane e Daniel começaram a se aproximar e iniciaram um relacionamento. Com o tempo, a convivência trouxe também a proximidade entre Suzane e Christian, que, mais tarde, participaria do plano criminoso. Depois de se conhecerem no clube de aeromodelismo através de Andreas, os dois começaram a conversar com frequência. Daniel era alguns anos mais velho, vivia de forma mais simples, trabalhava com aeromodelos e tinha um estilo mais livre, algo que contrastava com o ambiente rígido e controlado em que Suzane vivia. A adolescência dela se conectou à sensação de liberdade que Daniel representava. Em pouco tempo, o interesse virou relacionamento. Suzane passou a encontrar Daniel mesmo quando não acompanhava Andreas ao clube. A relação cresceu rápido e logo os dois começaram a passar a maior parte do tempo juntos. Aos olhos de Suzane, Daniel era uma espécie de refúgio emocional. Alguém que a fazia se sentir independente, protegida e, de certa forma, no controle da própria vida. O relacionamento durou cerca de 2 anos, claro que escondido dos pais de Suzane, que não aprovavam o namoro, pelo fato de Daniel não ter as mesmas condições financeiras da família de Suzane. Os pais de Suzane, Manfred e Marisa, observaram o namoro com muita preocupação. Eles achavam Daniel, imaturo, com baixa ambição profissional, dependente financeiramente, possivelmente interessado na condição econômica da família. Além disso, o contraste entre a formação acadêmica e o padrão de vida dos Richthofen e a realidade dos Cravinhos era grande. Manfred, principalmente, acreditava que Daniel não era boa influência para a filha. Os conflitos com os pais sobre dinheiro, limites e o futuro do relacionamento fizeram Suzane idealizar uma nova vida com Daniel. Ela romantizava a ideia de morar com ele, longe da supervisão dos Richthofen. Segundo depoimentos do caso, o casal chegou a fantasiar um futuro juntos financiado com o patrimônio da família dela, algo que, com o tempo, se tornou o ponto de partida dos pensamentos sobre o crime. Com a convivência mais próxima, Daniel e Christian passaram a ser mais presentes na rotina de Suzane. O trio começou, aos poucos, a especular sobre formas de enfrentar a proibição da família. De acordo com as confissões posteriores, discussões sobre como seria a vida sem os pais de Suzane surgiram antes mesmo do plano ser posto em prática. O relacionamento, antes apenas afetivo, se transformou em uma parceria tão intensa quanto destrutiva. Por volta de 2002, o namoro de Suzane com Daniel era motivo constante de brigas dentro de casa. Os pais, especialmente Manfred, desaprovavam totalmente o relacionamento, o que fez Suzane se afastar ainda mais da família. Segundo os depoimentos posteriores, Suzane começou a sentir que sua vida era controlada pelos pais e passou a vê-los como obstáculos para sua liberdade e para seu relacionamento. Suzane e Daniel começaram a falar, de maneira informal, sobre como seria a vida se pudessem viver juntos sem depender da aprovação dos pais dela. Com o tempo, essas ideias deixaram de ser apenas fantasia, se passaram a se tornar conversas mais sérias. Daniel confidenciou ao irmão Christian que Suzane enfrentava problemas com a família. Christian passou a frequentar mais a casa dos Richthofen e também a ver a situação de perto.
De acordo com as investigações, foi nessa convivência com Daniel e Christian que começou a surgir a sugestão de eliminar os pais de Suzane. Quem teve a ideia primeiro nunca ficou totalmente claro. Houve versões diferentes entre os depoimentos, mas o fato é que os três passaram a falar sobre isso abertamente. Dias antes do assassinato, Suzane verificou rotinas dos pais, estudou pontos cegos da casa, analisou como funcionava o alarme, preparou a entrada dos irmãos Cravinhos no local. Segundo os autos, houve até tentativas de marcar outras datas que não se concretizaram. Na noite de 31 de outubro de 2002, a mansão da família Richthofen, no Brooklyn, São Paulo, estava silenciosa. O engenheiro Manfred, um homem reservado e disciplinado, e sua esposa, a psiquiatra Marísia, se preparavam para dormir sem desconfiar de que aquela seria sua última noite. A filha mais velha, Suzane, então universitária de Direito, tinha uma vida confortável e bem estruturada, ao menos por fora. O que ninguém imaginava era que, por trás dessa fachada, já estava sendo preparado um plano terrível. Pouco antes da meia-noite, Suzane saiu com os irmãos Cravinhos em direção à mansão. Ela desligou o sistema de alarme e abriu o portão, permitindo que eles entrassem sem serem percebidos. Enquanto Daniel e Christian subiam silenciosamente para o quarto do casal Richthofen, Suzane permaneceu na sala, aguardando. Lá em cima, munidos de barras de ferro, os irmãos atacaram brutalmente os pais de Suzane enquanto dormiam. O crime foi rápido, violento e calculado. Depois, para simular a tentativa de assalto, mexeram nos objetos pela casa. Em seguida, Suzane voltou ao local com Daniel, supostamente encontrando a cena do crime e chamando a polícia. Nos primeiros dias, Suzane parecia abalada, chorava e colaborava com a polícia. Mas logo as inconsistências começaram a surgir. A cena do crime não combinava com o assalto. Logo nas primeiras horas, os investigadores perceberam que não havia sinais de arrombamento na casa. O alarme estava desligado manualmente e apenas alguém da casa sabia fazer isso. A casa estava revirada, mas coisas de valor não tinham sido levadas, como TV, joias e dinheiro. O ataque aos pais foi extremamente violento, algo incomum em roubos, que geralmente envolvem armas de fogo e rapidez, não brutalidade. Esses detalhes acionaram um alerta. A cena parecia encenada. O comportamento de Suzane logo chamou atenção. Policiais e delegados que estiveram no local relataram que Suzane não demonstrava tristeza profunda pela morte repentina dos pais. Estava calma demais e falava de maneira mecânica. Em certos momentos, parecia mais preocupada com detalhes práticos do que com a tragédia. Além disso, poucas horas após o crime, testemunhas disseram que ela foi vista rindo, comendo e agindo de forma descontraída, o que soou estranho para os investigadores. A partir desses fatos, a polícia decidiu interrogar os três e assim as investigações começaram a tomar novos rumos que se tornaram surpreendentes com os novos desdobramentos. Ao serem interrogados, Suzane, Daniel e Christian deram versões pouco convincentes, mudavam detalhes e se contradiziam entre si. A história de que tinham saído para um motel e depois encontrado os pais mortos apresentava furos, especialmente nos horários e deslocamentos. Essas inconsistências fizeram a polícia investigar mais profundamente o relacionamento entre Suzane e Daniel. A polícia descobriu rapidamente que Daniel e Christian estavam próximos da casa no dia do crime e que a rotina dos pais de Suzane era bem conhecida pelos dois. Além disso, descobriram que Suzane tinha brigado com os pais por causa do namoro. Também foi descoberto que Christian comprou uma moto com dinheiro vivo logo após o crime, o que levantou suspeitas de que ele teria sido pago. Durante os interrogatórios, a pressão aumentou. Christian, considerado mais frágil emocionalmente, acabou confessando o crime primeiro. A partir daí, ele contou detalhes da participação de cada um, descreveu a arma usada, explicou como entraram na casa e como Suzane desligou o alarme e abriu o portão. Após a confissão dele, Daniel também confirmou sua participação. A partir disso, Suzane não teve mais como manter a versão de assalto. A perícia reforçou o que Christian e Daniel disseram: marcas de barras de ferro compatíveis com o ataque, ausência de luta corporal, portão e alarme desligados por alguém de dentro. A cronologia era compatível com a presença dos três. A reconstituição do crime, feita mais tarde, bateu exatamente com os depoimentos dos irmãos. Em 2006, Suzane, Daniel e Christian foram julgados.
O caso teve enorme repercussão nacional, com direito à transmissão ao vivo e intensa cobertura da mídia. Suzane foi condenada por duplo homicídio qualificado e fraude processual. As penas pelos crimes foram: Suzane von Richthofen, 39 anos e 6 meses de prisão; Daniel Cravinhos, 39 anos e 6 meses; Christian Cravinhos, 38 anos e 6 meses. Apesar da gravidade do crime, Suzane demonstrou atitudes controversas ao longo dos anos, como aparições públicas polêmicas, relacionamentos novos e entrevistas que dividiam opiniões. Suzane cumpriu muitos anos em regime fechado e depois progrediu para o regime semiaberto. Estudou dentro do presídio e chegou a trabalhar em atividades internas. Foi alvo de grande atenção sempre que algum detalhe de sua rotina vinha à tona. A vida de Suzane von Richthofen desperta tanto interesse porque reúne elementos que atingem profundamente as emoções humanas, criando ao mesmo tempo choque, curiosidade e perplexidade. É um caso raro, extremo, quase inimaginável e por isso mesmo continua sendo objeto de documentários, livros, filmes e debates até hoje. Suzane não se encaixava no estereótipo de criminosa, moça jovem, universitária, boa condição financeira, vida estável, família estruturada, nada que sugerisse violência. A aparente normalidade, somada à brutalidade do crime, gera curiosidade psicológica. Como alguém assim pôde planejar algo tão grave? O comportamento de Suzane após o assassinato, calmo, estratégico, sem sinais profundos de luto, causou enorme repercussão. Uma pessoa capaz de agir com tamanha frieza desperta fascínio e medo. Esse contraste cria uma narrativa quase cinematográfica que o público consome e discute por muito tempo. A vida dela na prisão e após a prisão gera curiosidade. Ao longo dos anos, cada nova notícia, namoro, casamento, cursos na prisão, entrevistas, regime semiaberto e depois aberto, reacendeu o interesse nacional. As pessoas querem entender se ela mudou, como vive hoje, se sente culpa, como é possível seguir após algo tão grave. A vida de Suzane desperta interesse porque combina tabu familiar, choque moral, psicologia perturbadora, intensa cobertura da mídia e uma sensação de mistério não resolvido. É um caso que mexe com emoções primárias e questões profundas sobre natureza humana, família e crime. Desde 11 de janeiro de 2023, Suzane cumpre pena em regime aberto. No regime aberto, ela deve seguir algumas regras, como ter um endereço fixo e cumprir certas obrigações. Após sair da prisão, ela se mudou para Águas de Lindóia, São Paulo, uma cidade turística conhecida por suas águas termais. Também há relatos de que ela mora agora em Bragança Paulista. Ela mudou legalmente o sobrenome para Suzane Luize Magnani Muniz. Magnani é sobrenome de sua avó materna e Muniz é do seu companheiro. Ela abriu um ateliê de costura para trabalho artesanal, o que ajuda a cumprir as exigências de ter uma ocupação. Segundo reportagens, ela tenta reconstruir a vida trabalhando e mantendo uma rotina discreta. Suzane retomou os estudos. Há relatos de que em 2023 ela começou a cursar direito. Em outros momentos, falava-se de biomedicina, dependendo da fonte, mas o direito parece ser o foco atual. Ela teve um filho em 2024, fruto do relacionamento com o médico Felipe Zecchini Muniz. Apareceu raramente em público com a criança, segundo fotos recentes. Há uma ação da Receita Federal contra ela. Segundo reportagens, a Receita cobra uma dívida de mais de R$50 mil relacionada a uma pensão recebida após a morte dos pais. Mesmo estando em liberdade, ela ainda é muito reconhecida. Seu passado Richthofen exerce grande peso sobre sua reputação. A mudança de sobrenome também parece ter sido, em parte, uma estratégia para dissociar a pessoa da figura pública ligada ao crime. Mas e você? O que acha sobre toda essa bajulação midiática com criminosos que o Brasil está vivendo no momento? Deixe nos comentários a sua opinião. E também não esqueça o like. Se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações de novos vídeos que são postados. Obrigado por assistir até o final.